E aí, o que acontece? Quando a gente pensa na inteligência artificial generativa, na forma como ela foi desenvolvida, ela tem uma tendência, sim, a gerar mais desemprego do que as tecnologias anteriores. Porque o que acontecia? Vamos pegar o exemplo do carro que você falou. Alguém teve que montar uma fábrica de carro. Uau, isso já empregou bastante gente. Tem que entregar o carro. Uau, tem logística, tem gente para entregar o carro, né? Tem que vender o Tem que carro. vender o carro. Uau, tem gente para vender o carro. Ah, tem que dar manutenção no Tensão no carro carro. depois. Caramba, então peraí, o carro desempregou gente, mas o carro empregou gente para caramba. Caramba. E aconteceu isso com várias outras tecnologias para frente. O que acontece com a inteligência artificial generativa? Desenvolveram lá o algoritmo e criaram ali o ChatGPT. Tá? É meia dúzia de cientistas para fazer isso daí. Não é uma fábrica mesmo com um monte de gente. Precisa entregar? Não precisa entregar. Precisa instalar? Não precisa instalar. É só acessar a ChatGPT ou OpenAI, ok, fazer login com o Google, Microsoft, está acessando, né? Precisa de treinamento? Precisa de treinamento de engenharia de prompt, mas é um treinamento curtinho, né? O treinamento mais longo que eu dou só de engenharia de prompt, ele tem 3 horas, né? Tem treinamentos mais longos, mas aí eu falo de um letramento de inteligência artificial, falo de exemplos práticos, mas, cara, em 3 horas você tem um core ali, um básico de engenharia de prompt para qualquer função. Então não vai criar um grande boom na indústria de treinamentos também. E aí agora, a pessoa que está usando não tem que dar manutenção, né? E a pessoa que está usando, ela consegue fazer, ela consegue aumentar a produtividade dela de 50% a 200%. Ou meia vez mais o seu trabalho, ou 3 vezes mais o seu trabalho. Pô, Dinei, então isso vai gerar muito desemprego. Mais ou menos, olha só. Ela não. Primeiro que ela não faz sozinha, ela não começa uma tarefa sozinha e termina a tarefa sozinha. Alguém precisa dar as instruções. Então você vai precisar seguramente de indivíduo. As empresas elas estão organizadas de uma forma que parte do processo, cada parte do processo está com um profissional. Então, quando eu permito que cada profissional faça a sua parte do processo mais rapidamente, eu consigo aumentar a produtividade com essa mesma quantidade de profissionais fazendo mais coisas. Para eu diminuir a quantidade dos profissionais, eu preciso redesenhar os processos. Fazer com que o processo tenha menos etapas e passe por menos pessoas. Sim. E eu preciso que, ao diminuir as pessoas, alguma das pessoas assuma outras partes do processo que não necessariamente ela tem proficiência. Entendi. Então a gente precisa de fazer, de dar mais proficiência para que uma pessoa seja capaz de assumir o trabalho de outra e redesenhar os processos. Isso é complexo e trabalhoso, fazer esse redesenho corporativo todo. Isso não é tão trivial, né? Quem trabalha com a transformação organizacional, redesenho de processo, análise de OIM, sabe que isso vai dar um trabalho gigantesco. Então, no primeiro momento, o que a gente está fazendo é aumentando a capacidade de produção de processos bem definidos, claros e existentes. Agora, quando a gente vai para empresas muito grandes, onde eu tenho, em cada fase desse processo, muita gente, sim, eu consigo, com uma quantidade menor de pessoas, ser capaz de ter a mesma produção. Aí eu começo a ter desemprego, quando eu estou falando das grandes empresas, depois que elas aplicarem inteligência artificial generativa, né, fazer um treinamento extensivo. Eu tenho feito treinamento para empresas que chegam lá, vou treinar 700 pessoas. Eu dei um treinamento online para 700 pessoas, que a lógica era essa. Todo mundo começa a usar, né? E aí eu vou poder otimizar um pouco departamentos, em vez de ter 50 pessoas, talvez vou ter 40 pessoas. Mas isso a gente está falando da realidade de grandes empresas, né? Agora, existem áreas onde um sistema auxiliado por inteligência artificial sim vai gerar mais desemprego de partida. Essa área, principalmente hoje, no atendimento ao cliente. Sim. Já está gerando faz um tempo com os chatbots. O que acontece é que agora que os chatbots vão ficar muito mais avançados, né? Sim. Eu conheço cases no Brasil de empresas que conseguiram fazer com que um chatbot atendesse 90% de todos os chamados, né? E é uma empresa que atende pessoas de mais idade, não é voltado para o público jovem, né? Então, não é, o chatbot realmente é mais humano, é mais assertivo. Não é fácil fazer um chatbot desse, está cheio de casos aí. Tem um caso de uma companhia aérea canadense que viralizou nas redes sociais esse dia, que ela deu uma resposta para o usuário inventando uma política de reembolso que não existia. Aí depois o usuário falou assim: não, mas o chat me falou essa política de reembolso aqui. Não, mas não existe, cara. Eu entrei no chat de vocês, no site de vocês, o chat me falou isso, e a justiça canadense deu ganho para o usuário.